Nós estamos na nossa terceira aula da matéria de História da Igreja 2, curso bacharel em Teologia, e nós paramos na página número, parece que 5. Na página número 5, nós começamos falando um pouco a respeito dos Batista. Falamos um pouco a respeito dos Batista, seu desenvolvimento no mundo, com as suas igrejas, principalmente na Europa. Agora vamos falar um pouco a respeito de algumas controvérsias que ocorreu nesse período, logo após o desenvolvimento da Igreja Batista. E essas controvérsias na história da igreja, ela desenvolve bastante nesse período da reforma, como nós falamos um pouco a respeito da contra-reforma desenvolvida pela Igreja Católica no século XVI, por volta dos anos 100 e melhor, 1546. E aqui o pastor vai falar a respeito de sacramentos. Essa é uma palavra tirada do latim que ela parece algo muito normal, mas na verdade ela toma alguns sentidos diferentes em relação ao que a Igreja Católica pensa. E existem algumas igrejas reformadas que utilizam o termo sacramento. As igrejas pentecostais, da qual eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, ela costuma dizer ordenança. E ela acredita apenas em duas das ordenanças que estão aqui no suposto sete sacramentos. E esses sacramentos, de acordo com o pensamento católico, eles têm influência na salvação. Por isso, há essas controvérsias, porque dentro do que está mostrando aí, se não cumprir nenhuma dessas sete coisas que aí está, a pessoa pode ser afetada na sua salvação. E a contradição maior que ela pode ser afetada na salvação, mas claro que se pagasse naquele período a indulgência de John Tetzel, a pessoa podia ser salva, sair do purgatório. Então ele vai mostrar aqui que o pastor vai mostrar aqui que os protestantes consideravam os sacramentos, como eu falei, que nós utilizamos na ordenança, batismo e ceia, como meio de graça. Já os católicos e os ortodoxos, eles defendem sete sacramentos, que é o batismo infantil, que tem a ver com graça preveniente, a confirmação, que é a crisma, a Eucaristia, que é a comunhão, a confissão, que é o mesmo que penitência, a unção de enfermos, a ordem, isso tem a ver com pessoas separadas para servir como padre, freira, bispos, arcebispos e coisa assim, e o matrimônio. Então, no pensamento católico, essa sete, esses sete sacramentos, de acordo com como eles dizem, tem a ver com a nossa salvação. Se a pessoa não participar ou não fizer isso, eles podem ter problema. Padre, o senhor José de Souza, e como nós a questão da indulgência, só os ricos conseguiam pagar. Só eles conseguiam pagar para a alma sair completamente do purgatório, tanto a dele como a do familiar. E o sacramento, irmãos, nós vemos aqui o batismo, que é o batismo infantil. Existem algumas igrejas de linha reformada que faz batismo infantil. Eu, particularmente, como eu falei com os irmãos na aula passada, nós, assembleanos, não temos esse costume de fazer batismo infantil. E existem algumas igrejas, como eu conheci um pastor, que ele tem o costume de, quando vai apresentar a criança, dizer que não batiza a criança, mas a criança que ele supostamente não batiza são crianças de colo, porque eu vi ele batizando um menino de 9 anos. E para mim, 9 anos é criança. Então ele batizou um menino de 9 anos e falou que nós não batizamos criança. Se batizou um menino de 9 anos, é criança. Eu não tenho nada contra, porque as igrejas reformadas que têm o costume de batizar crianças,
quando ele chega à idade de 12 a 13 anos, eles chamam essa criança na frente, que está entrando na pré-adolescência, e pergunta ela a respeito do que ela quer, ela faz uma confissão de fé. E a questão do batismo, nós entendemos que batismo não tem a ver com salvação. Batismo é um testemunho que nós damos diante da sociedade, como eu falei na aula passada, e diante da igreja que nós queremos servir mais o Senhor, como nosso irmão Zé de Souza falou aqui, a respeito da nossa consciência cristã. Então, o batismo em si, ele não altera na nossa salvação em nada. São os salvos que batizam. Nós já somos salvos, por isso batizamos. E no caso da criança, nós vemos algumas dificuldades nas exigências de um batismo, conforme o livro de Atos mostra, que uma criança possa atender essas exigências. Mas as igrejas reformadas que batizam crianças, eles fazem também um salto um pouco meio no escuro, porque eles dizem que o batismo de criança é porque se circuncidava a criança. Eu até falei na aula passada que uma coisa não substituiu a outra, porque a circuncisão ela era um pacto de Deus com o povo na carne, literalmente na carne, e o batismo não tem a ver com isso. O batismo ele só é uma confirmação de um testemunho, nada mais do que isso. E homens que foram que não passaram pelo batismo, eles foram salvos, homens de Deus e mulheres de Deus. Então, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas no pensamento católico, se não batizar uma criança, ele não é salvo. Ele precisa passar pelo batismo para que ele possa ser salvo. A confirmação, que é a crisma, esse tipo de coisa eu peguei mais que a minha esposa, porque, como eu já falei com os irmãos, eu nunca fui religioso, a minha família não era uma família religiosa, nós não éramos católicos nem nada. Então, essa confirmação que é a crisma, a pessoa tem que passar por ela também. Tem a Eucaristia, que seria, no caso, o equivalente à nossa ceia, que seria a hóstia, que somente uma pessoa que fez primeira comunhão e parece que não tem necessidade que depois da primeira comunhão a pessoa precise de crismar. Eu falo porque eu tinha a minha irmã que é evangélica, que foi a primeira a dar o passo. Na verdade, todas as minhas irmãs são evangélicas, mas ela foi a primeira a dar o passo para o cristianismo. Ela não tinha muita coisa para fazer na vida, foi lá e fez crisma. Fez crisma, inventou de ser catequética e um monte de coisa. Mesmo que não sabia nada da Bíblia, mas não precisava de saber muita coisa da Bíblia. E para a pessoa participar da hóstia, ele teria que, no caso, fazer primeira comunhão. E a hóstia é uma palavra em latim que significa vítima. Então, todas as vezes que eles participam da hóstia, completamente diferente do nosso pensamento, que é um memorial à ceia, eles sacrificam novamente Jesus no o que eles chamam de altar, que é aquele ressalto onde fica o padre. Por isso que o que nós usamos na igreja não é o altar, é púlpito, aonde simplesmente se tem um porta-bíblia que nós colocamos a nossa Bíblia para fazer uso dela. E a confissão, que é a penitência, que na primeira comunhão eu lembro que as pessoas que eram meus amigos de infância que fizeram primeira comunhão tinha que confessar com o padre, contar as suas mazelas para os padres. E depois também, como nós vemos em várias, principalmente em filmes e histórias de filmes históricos que têm relação com a história da igreja, de pessoas se confessando para o padre constantemente naquilo que ele fez ou naquilo que ele pensou e coisas assim. E, e isso não é muito diferente, irmãos, de alguns anos atrás nas igrejas, que era ensinado que se tinha que confessar com o pastor, coisa assim. Eu lembro que todas as reuniões de membro, quando as reuniões de membro ocorriam no sábado, na Assembleia de Deus, tinha um grupo de pessoas que era repetitivo, eles constantemente estavam lá. Aí o pastor, antes do ato da ceia, perguntava: alguém aqui tem algo para confessar? Quer confessar? A pessoa na frente e não confessava, meio falava: eu quero pedir perdão aos irmãos. Aí o pessoal: vão estar perdoados, amém. Eu não levantava a mão porque eu vou estar perdoando nem sei o quê. Primeiro que eu não perdoo nada, então eu não tenho condição de perdoar ninguém.
Porque a pessoa, para confessar, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia vem de Deus, então ele tem que confessar para Deus. Se ele cometeu um pecado que prejudicou outras pessoas, ele tem que confessar para Deus e para a pessoa que ele prejudicou. E se caso ele cometeu um pecado que prejudica apenas ele tem que confessar para Deus. Se caso esse pecado que prejudica ele, ele não consegue libertar, ele tem que procurar ajuda. Aí pode ser sim o pastor, um líder de jovem, um irmão que ele confia, coisas dessa maneira, mas não que haja um homem que há necessidade que nós venhamos a confessar para ele. Mas na Igreja Católica o ensinamento é esse: a pessoa precisa de fazer confissão e para que ele alcance é, o perdão e possa ter direito de entrar no céu. Esse é o ensinamento da Igreja Católica. E é o que o nosso irmão Zé de Souza coloca aqui, que nos dias de hoje as crianças estão entrando em um período de consciência muito cedo. Nós até falamos a respeito disso um pouco na semana passada, irmão Zé de Souza, que até a irmã Lúcia, nós falamos que hoje as crianças estão tendo mais informações do que nós. Essa é a realidade. Na nossa época, nós éramos preguiçosos até para ler livro, porque tínhamos livro para ler, gostavam de pegar livro com figurinha e passávamos as figuras, as fotografias que tinha no livro. Mas hoje as crianças já mexem em um telefone com muito mais facilidade do que nós adultos. Então, até a irmã Lúcia, que não está presente na sala, ela abordou esse assunto e eu até aleguei a respeito disso. As informações que as crianças têm hoje, que nós não tínhamos antes, faz com que elas se despertem mais do que nós no passado. Porque nós tínhamos muitas proibições de nossos pais, que não foi ruim, pelo menos para mim. Meu pai ele era um pouco mais liberal do que muitos pais de amigo meu, mas nós tivemos muitas proibições, poucos ensinamentos. Talvez eu não culpo muitos pais que, por exemplo, eles não tiverem esses ensinamentos. Uma das coisas que eu posso dizer para os irmãos, o meu pai nunca usou droga, mas ele só falava que nós não podíamos usar droga. Então, ele nunca usou droga. Meu pai não era uma pessoa que gostava de ficar em bares bebendo. Então, ele não tinha conhecimento prático do que era droga para me ensinar. Ele simplesmente, quase ninguém sabia os efeitos de maconha ou de qualquer outro tipo de droga, e ele falava que eu não podia usar, que aquilo, além de ser crime, ele explicava da maneira dele. Hoje, as pessoas têm muito acesso a muitas coisas. Então, as crianças de hoje, devido ao acesso que eles têm, e por eles, nós estamos vivendo uma época que os meios de comunicação são bem mais. Antigamente era televisão e rádio, a televisão não falava muita coisa. E, então as crianças parecem estar mais inteligentes e se tornando com um pensamento adulto mais rápido, mas na verdade não. Eles têm apenas informações, mas não têm condição de discernir aquilo. Há uma diferença muito grande. Você tem informação e ter capacidade de separar a informação e discernir informação. Então, as nossas crianças, elas têm facilidade com a tecnologia, com o videogame, mexer num telefone, mas elas ainda são crianças. Temos que entender que uma criança de 7 anos consegue mexer num telefone bem melhor do que nós, mas ela não Cinco passa de anos. criança. Oi? Eu conheço uma menina de 5 anos que ela se vira com o telefone. Mas, irmão Kleber, hoje o mundo político, o que que eles estão querendo hoje? Antigamente eles deixavam você ir para a escola, você saía de lá. A escola era o quê? A escola era você entrava ali, você tinha uma certa proteção. Isso. Nada era exposto para você que não fosse para sua idade, É entendeu? verdade. Na escola sobre sexo na biologia eu comecei a ver já era bem tarde, já era na sexta, sétima série. É Hoje em verdade. dia, a maldade humana contra a própria criança, que ali você vê que o presidente Bolsonaro ele tirou muitos livros de crianças de séries muito baixas, ensinando a criança a sexo. Às vezes a criança não tem informação, mas só o que eles fazem hoje é disparar gatilhos. Entendeu? A criança é muito curiosa. E você hoje está entregando, escola hoje exige para o seu filho ter um iPhone para que ele esteja contactado com os seus próprios pais. Mas só que ele está com um iPhone. iPhone hoje o que é? Não é simplesmente um telefone que você disca. Hoje você tem acesso ao mundo inteiro Sim. dentro de um pequeno aparelho. Aquilo está estragando a mente da criança. O pai que não sabe controlar isso do seu filho, ensina ele.
Hoje o seu filho tem que ser bombardeado com Bíblia desde criança. Você tem que bombardear a cabeça dele, porque o mundo hoje, dentro das escolas, a maioria das escolas hoje, você pode ver, a maioria de professores, eles têm, eles têm mente socialista, entendeu? E destrói a mente do seu filho, onde eles vendem a história deles. Você quer ver o pior lugar para ir? Vai em faculdade. Vai na faculdade hoje, é o pior lugar de você pôr seu filho. Ele sai de lá com a mente totalmente diferente. Se ele for um cristão que não tem mente firme na palavra de Deus, ele sai totalmente, já não sabe mais nem o que é mais. Hoje tá até difícil, a pessoa não sabe se ele nasce homem, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, se é um bicho, não sabe o que é. Se é um vegetal. É, Então, infelizmente, o nosso irmão Zé de Souza fala uma coisa muito séria. A escola deixou de mirar naquilo que é acadêmico e começou naquilo que é ideológico. E, além de tudo, os pais, pela também a sua fraqueza na Bíblia, porque o exemplo bíblico de Deuteronômio 6 é que os pais deveriam ensinar os seus filhos sentados em casa, no caminho, porque os filhos iam com seus pais de caminho, tanto para o trabalho, que já ensinava eles cedo a trabalhar, como para o caminho, andando. Então, era obrigação do pai ensinar. Mas a deficiência de conhecimento bíblico entre muitos pais cristãos é, faz com que eles não despertem os seus filhos no ensinamento bíblico. E a questão dessas informações que eles têm, como o nosso Moisés falou, isso é questão mais hoje nas escolas ideológica. A tendência desse pensamento marxista e dessa falta de realmente educação acadêmica que nossas escolas estão tendo hoje fazer com que temos crianças e adolescentes alienado do verdadeiro conhecimento acadêmico e muito menos no conhecimento a respeito do que é Deus, podemos dizer, a respeito de teológico. Eles não estão preocupando com isso. O que eles querem fazer é, como nós ouvimos pautas faladas aí por alguns vereadores que são travestis e coisas assim, que o interesse é simplesmente desconstruir a família. Eu já ouvi isso da boca de algum desses tipos de pessoas que optou por esse tipo de sexualidade, que o interesse é desconstruir a família. Então, nós, como cristãos, temos que preocupar com isso. Mas aqui no caso aqui, nós estamos falando da questão da confissão, voltamos ao assunto que o nosso irmão Zé de Souza escreveu e eu já tinha pulado, e como eu fui ler o comentário dele, eu tive que voltar no assunto. A questão da confissão é a pessoa expor para o padre aquilo que ele cometeu e esses pecados o padre que tem parece uma ética melhor do que muitos pastores, pelo menos ele não conta, não conta para ninguém o que aconteceu. E nós não precisamos nem entrar em méritos aqui, que todo mundo aqui que tem mais de 20 anos de crente sabe que antigamente os pastores não tinham o que está escrito no Salmo 142, que o salmista fala, Senhor, o pão guarda na minha boca. As pessoas contavam e ele logo contava para frente o que tinha acontecido. Isso levou muitas pessoas a abandonar os caminhos do Senhor por ter confiado no homem de Deus que estava ali na frente da igreja, ele acabou passando para frente. Porém, nem a confissão para o pastor, essas ameaças que alguns pastores fazem, que quem não confessa o pecado, ele não é perdoado por interpretações erradas na Bíblia, que a Bíblia fala que nós devemos confessar nossas culpas uns para os outros, é para o outro que nós pecamos contra ele, e não ficar com o pastor. O que é um pecado escondido, para nós pularmos para outra parte? Um pecado escondido é, por exemplo, uma pessoa, alguém na igreja viu algo dele que ficou desconfiado. E, na verdade, o pecado escondido de muitas pessoas antigamente era o adultério e usar bebida ou usar cigarro. Eu vou colocar no caso o cigarro. Digamos que alguém foi acusado que estava fumando por alguém que supostamente viu. E ele nega isso toda a vida, então ele está mentindo e não tem interesse de mudança. Isso aí é um pecado escondido. Agora, a pessoa fumou um cigarro, ele arrependeu, pediu ajuda ao Espírito Santo para libertá-lo e ele não fazer mais. Qual a necessidade de confessar isso para o pastor? Ele vai lá e pede perdão, e dá lugar para o Espírito Santo, e se Deus
ele dá lugar para a força de Deus vir, e ele não fizer mais, qual a razão dele contar isso para o pastor para que eles o disciplinem? Se ele for um jovem, se ele for um camarada casado, que ele converse com a família dele, com a esposa, se tem filhos já que entende, fala com os filhos. Não há necessidade que ele comente isso com pessoas da igreja para espalhar o nome dele e ele ficar como uma pessoa que não tem compromisso com Deus e acabar desviando. Então, esse tipo de coisa é pecado escondido. Isso é pecado escondido quando a pessoa ele nega um erro que ele está cometendo. E que nem por isso, se ele confessar e não mudar, lhe dá direito de entrar no céu, que é o pensamento da Igreja Católica. Essa confissão auricular para o padre, não importa quantas vezes ele fizer, ele precisa de confessar para ele passar uma penitência, aquela penitência que era as rezas de Ave Maria, do texto de não sei mais o quê, levaria ele a ser purgado os seus pecados e ele estava livre para entrar no céu. E quando nós sabemos que não é assim. A Bíblia diz que é o que confessa e deixa que alcança misericórdia. Aí vem no caso aqui a ordem, que é a Igreja Católica, num caso, ela é seletiva com isso. Existem algumas ordens católicas que aceitam a pessoa que vai para lá, mas existe dentro dos seminários católicos que eles entendem que uma pessoa tem que ter o chamado para ser padre, ele abdicar de muitas coisas para ser freiras e coisas semelhantes. E é claro que já existiu o caso de muitas freiras que viraram freiras por causa que a família quis, viraram padre porque a família quis. A minha esposa mesmo parece que teve um tio que eles queriam que ele virasse padre a qualquer custo. A avó dela queria que a pessoa, que o irmão, o filho, virasse padre. Graças a Deus, nossa família nunca teve isso, por não ser uma família religiosa, essa obrigação de virar padre e coisa assim. Mas a ordem é para aquelas pessoas que se sentem vocacionadas. Existem algumas igrejas evangélicas que muito que eles não aceitam essa questão do sacramento da ordem, mas existem igrejas evangélicas reformadas que o fato de alguém entrar no seminário, ele sai de lá como pastor. E nós sabemos que o pastorado não é assim. O pastorado ele é um ministério. Se ele não é vocacionado para o ministério, não adianta ele fazer seminário. Eu estudei num seminário, no primeiro seminário que eu estudei, com um rapaz, nós dois morávamos no mesmo bairro, inclusive éramos amigos antes de ser crente, ele aceitou Jesus talvez uns 2 anos antes de mim, depois eu aceitei Jesus, e ele me convidou, depois de um ano e pouco que eu servi ao Senhor, a entrar nesse seminário, que foi o primeiro seminário escola teológica que eu fiz, que era uma escola batista, e fomos estudar. Saímos de lá formado, porém ele nunca pregou e tinha muita dificuldade para ensinar. E você conversava com ele, você sabia que ele conhecia muito, mas quando era para passar para o povo, ele tinha dificuldade, ele não conseguia preparar um esboço, ele tinha todas as técnicas. Se você falasse, prepara um esboço assim, assim para mim, ele ia colocar no papel para você do jeito que você pediu, mas ele não conseguia pregar pelo fato que ele não tinha o ministério da palavra. E ele, até hoje, ele não é um obreiro porque ele entende que ele não é vocacionado para ser um pastor ou para ser um evangelista. Ele não é missionário, na verdade, ele serve na igreja quadrangular como diácono e faz um bom trabalho. Ele entende o lugar dele. Então, não é seminário que dá vocação. O seminário te dá conhecimento. Se nós não tivermos a vocação, não adianta querer receber título e querer assumir igreja e coisas semelhantes, que vamos ter frustração. Para uma pessoa, ele pastorear, ir para o campo missionário, ir para o campo evangelístico para poder pregar a palavra de Deus, ele tem que ter um ministério. Não adianta simplesmente ter um diploma de teologia se ele não tem a vocação. A vocação ela é antes do nosso curso. Ela é antes de tudo. A vocação, quando nós aceitamos a Cristo, que Jesus nos convoca para o tipo de ministério, ele está além do curso teológico. O curso teológico para quem tem um ministério, é excelente ele fazer. Mas nessas questões da ordem, os padres se dedicam na teologia por 12 anos e tudo, e alguns padres realmente eles renunciam muita coisa para ser padre. Nós não podemos colocar no mesmo saco todos os escândalos que muitos padres fizeram,
Porque, do mesmo jeito, nós temos muitos pastores que fizeram muitos escândalos e por isso nós não colocamos todos os pastores no mesmo saco. Os irmãos estão compreendendo? Nós não podemos ser radicais com isso. Tem padre que o muito que a linha que ele segue, nós consideramos a Igreja Católica como seitas, mas eles são realmente dedicados e entende que eles são vocacionados para padre e dedica a sua vida como um padre. Que seria muito bom se determinados padres eles ouvisse a voz do Espírito Santo e convertesse realmente, abandonando toda idolatria e viesse a servir o Senhor. De vez em quando aparece no Instagram alguns padres que eles têm um estilo de pregação que é bem melhor do que ouvir ele do que muitos pastores. Às vezes é bem melhor ouvir ele do que Tem muitos muitos pastores. mudando, Cleber. Oi? Você já ouviu aí? Tem muitos padres falando que Maria não salva, pregando mesmo, verdades. Tá tendo muitos padres falando isso. O Papa mesmo já chegou tirando a moral da Maria com o povão aí, tá arrumando um problema aí. Então, nós temos que entender, irmão, que na questão da Igreja Católica, eles entendem que essa ordem, essa vocação para esses tipos de pessoas, que no caso deles é a ordem, a pessoa tem que cumprir, senão também ele não é salvo. E nós entendemos que não tem a ver o nosso chamado com nossa salvação. A salvação, o chamado veio depois da salvação, não tem a ver com isso. De vez em quando nós ouvimos essas certas ameaças que Deus vai colocar a gente no inferno, vai colocar porque a pessoa negligenciou o chamado. Ele vai deixar simplesmente de receber o galardão que era para ele receber como alguém chamado. Agora, se ele mantém uma vida debaixo da graça de Cristo, nós colocaremos um Deus muito injusto porque você não exerceu o seu chamado com excelência ou que você, por alguma decepção, não quis mais exercer o seu chamado, mas continuou servindo a Cristo, Deus te pôs no inferno por causa disso. Isso aí é umas coisas que não tem base bíblica. Nós falamos que, porque eu entendo que toda pessoa que é vocacionada por Deus, ele tem prazer de fazer aquilo que ele gosta de fazer. Nada por medo. Isso. Eu entendo que existe pessoas que ele decepcionou. Ele se decepcionou com muita coisa que ele passou no ministério e ele acabou parando. Mas isso não quer dizer que é o fim. Talvez vai chegar um momento que ele vai levantar, ele vai erguer a cabeça e vai fazer. Ou então, simplesmente, ele está fazendo o chamado que ele tem de outra maneira, porque chamado não se resume a púlpito. Chamado tem a ver com fazer a obra do Senhor. Não se resume, por exemplo, uma pessoa que adora o Senhor, que tem uma voz excelente e ele realmente é um verdadeiro adorador. Ele não depende de um púlpito para ser um adorador. Ele pode pegar uma caixa ou na rua, na voz, na garganta, e louvar o Senhor para que as pessoas que estão lá ouvindo entendam que existe um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Da mesma sorte, um pregador, um pastor, uma pessoa que tem um ministério pastoral, ele tem que pastorear. E ele pode pastorear mendigo na rua, ele pode pastorear em uma rodoviária, onde vai pregar a palavra de Deus ali, vai ter sempre um grupo de pessoas que ele vai, às vezes, a buscar até uma mentoria espiritual com ele, consultando ele a respeito de muitas coisas. Isso é um pastorado. Ele talvez não pastoreie uma igreja, mas se ele tem um ministério, ele está fazendo. Às vezes ele decepcionou com a organização igreja, com o grupo de pessoas que estava à volta dele, mas ele segue fazendo um excelente trabalho. Tem igreja, Cleber, que não permite. Oi? Tem igreja que não permite a pessoa nem fazer, porque ele acha que ele dali ele vai montar a igreja para ele. Isso aí é verdade. Não tem igreja, não. Eu vou falar o nome, a primeira letra do nome dela. A Assembleia de Deus é a campeã para fazer isso. É só a primeira letra do nome. Faz demais de a pessoa começou a fazer um trabalho assim, eles achar que você vai abrir uma igreja. Então, é um problema muito grande. A vocação de uma pessoa não se resume a quatro paredes e a púlpito, se resume naquilo que Deus tem para ele. Tem pessoas, irmãos, que, às vezes, essa decepção que eles passam em cima de púlpito é para ele realmente fazer aquilo que Deus convocou ele para fazer. Que, às vezes, é estar em um hospital pregando para muitas pessoas e aquele reduto ali no hospital seria o local do pastorado dele. E, às vezes, ele não está entendendo, porque nós vamos ser verdadeiros, como eu falei aqui na aula passada. Pregar num púlpito de igreja é algo gostoso de fazer. É algo bom, você tem uma recepção do povo ali, aí tem o povo que dá o glória a Deus, tem o povo que fala em línguas estranhas nas igrejas pentecostais, e isso aí é uma recepção boa para a sua pregação. Engordar crente, Cláudio. Hã? Aquilo ali é engordar crente. Isso, que já no hospital,
Se tiver um crente lá doente, ele vai dar glória a Deus que chegou um pastor, uma irmã, uma missionária e está ali pregando a palavra de Deus. Ele vai se sentir bem, vai dar glória a Deus, falou, oh, Deus está nesse lugar aqui. Juntar, então, quer dizer, eu não estou sozinho como crente, não. Mas ali não vai ser todo mundo doente ali, tem doente ali que está ouvindo, não consegue nem falar, mas o Senhor está falando com ele. Então, se resume a isso, ser convocado por Deus, a ordem. Aí ele fala aqui do matrimônio, que tem a ver com casamento, que na Igreja Católica isso é muito sério, e eu louvo a Deus por isso, pelo menos é a parte. Só que no lado eles são sérios demais e no outro não, porque na ordem o padre tem que ser solteiro, tem que fazer o voto de castidade. E já no matrimônio, quem casou para eles não pode separar. Porque uma pessoa, por exemplo, divorciada, ele não pode participar da hóstia na Igreja Católica. Ele não é alguém bem visto pela Igreja Católica. Eles alegam o seguinte: que o casamento é um só e que a pessoa não pode separar e casar de novo. Principalmente no caso, como nós sabemos biblicamente, que existe dois escapes. Nós vamos falar que são doutrina, dois escapes, um é falado por Cristo e outro por Paulo, a respeito do novo casamento hoje. Nós não vamos entrar nesse detalhe que não tem a ver aqui, mas no pensamento católico, o matrimônio tem a ver com a salvação. E nós sabemos que os cônjuges, nenhum vai salvar o outro. E que se o casamento, infelizmente, dissolveu, isso não vai fazer com que eles percam a sua salvação. Eles vão continuar como salvos se seguir o caminho da graça. Se eles continuarem servindo a Jesus, mesmo que sejam um lado e um para o outro, e eles não conseguem entrar em um comum acordo de voltar ao seu casamento, mas servem a Cristo, vai ter alguns sofrimentos na vida, vai prejudicar filhos e coisas assim, vai, mas a salvação não tem a ver com isso. Mas na Igreja Católica, ela tem a ver com isso. Se a pessoa separou, já prejudicou a vida espiritual dele, de acordo com a Igreja Católica, e se ele contraiu um novo casamento, aí ele já era. Ele não tem Ô, condição Kleber, alguma de ser salvo. Sim? desculpa te interromper isso aí, porque o que você está falando aí é algo muito importante, Kleber. Quanto a pessoas, às vezes, o matrimônio se dissolveu não pelo, entendeu? Não, às vezes, assim, de forma que a Bíblia dá a ele o direito de casar de novo. Essa E o pessoa, velho ele vem a abandono do casar lar. de novo. Ele precisa de um conselho pastoral. Tem muita gente aí puxando correntes pesadas, Uhum. impostas pelos homens. A pessoa tem que ter um homem com o teu conhecimento, com os nossos conhecimentos que estão adquirindo, para chegar para essa pessoa. Prejuízo vai ter, sim. Agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa pessoa e jogar ela fora? Não. Não. Eu tenho que dar para ele esse ensinamento que você está dando aí. Tem muita gente aí arrastando corrente, pondo cruzes e pesos. Tem pastor botando cruzes e pesos em pessoas, entendeu? Uhum. Casou de novo, tem outros filhos. Agora o que ele faz? Vai dissolver tudo? Às vezes um casou, a mulher casou, e aí, o que eu faço? Não tem esse ensinamento para dar. Complicado. Porque o ensinamento deveria ser dado antes. Por exemplo, qual o maior problema do pessoal? Eu vou colocar, existe igrejas que até hoje não conseguem ver na Bíblia do jeito certo, e existe igrejas há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, que eles não leram na Bíblia, mas alguém emendou um versículo no outro ou acrescentou no versículo e o povo passou a acreditar. Aquilo acabou se tornando verdade, por eles interpretarem mal os versículos. Ao interpretar mal os versículos, fez com que o povo vivesse debaixo de um jugo. Ao ler versículos isolados, a ler passagens, por exemplo, que não tem a ver com casamento, que é Romanos 7, onde fala da lei e fala do marido, da mulher ligada ao marido, representando o marido representando a lei, a mulher representando o povo de Deus, e acabaram criando certos tipos de peso sobre o povo. Além de tudo, existem ocasiões de pessoas que não se viram, não conheceram a Cristo, não conhecem esse tipo de coisa, e acabou que o seu casamento dissolveu no mundo, ele contraiu novas núpcias e família, e vieram para a presença do Senhor. Eu conheço pessoas que há anos atrás eles ficaram na igreja, serviu a Cristo porque queria servir a Cristo, sem poder fazer nada, tinha vocação e não fazia por causa do sistema da igreja. E tudo por falta de um conhecimento bíblico. Eu entendo que
as pessoas naquela época, como eu já falei, nós tivemos pastores que eles tinham dificuldade na interpretação da Bíblia, porque igrejas como a Assembleia de Deus cresceu de forma estrondosa. E aquelas pessoas que estavam disponíveis e queriam fazer, eles colocavam na frente da igreja. Mesmo que a pessoa não tinha muito conhecimento, mas ele conseguia encher a igreja, porque sabia falar que Jesus era bom, que Jesus amava, e as igrejas cresceu tremendamente. Só que as lideranças acostumaram com aquilo. E acabou deixando com que essas pessoas nunca fizessem nenhum curso básico em teologia. Não trouxeram para o campo, pelo menos, um curso básico em teologia. A ETAD chegou nas regiões, por exemplo, de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, e algumas regiões que vai descendo para o lado de Valadares, não tem 30 anos. E olha que o fundador da ETAD era um mineiro, que é o pastor Bernard Johnson, e não chegou lá. Hoje nós temos vários cursos dentro da Assembleia de Deus, como o IBAD, que as pessoas em qualquer lugar do mundo você pode fazer o IBAD, mas antigamente tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil. Então, esses pastores, como eu vou falar, eu vi que a formação deles foram feitos de qualquer maneira. Talvez até o próprio presidente não tinha. Levou essas pessoas a esse nível de pensamento, eles ensinaram errado na igreja, as pessoas ficaram debaixo de jugo. Depois eles tentaram ensinar certo e o povo não soube viver com a realidade da verdade bíblica. E hoje eles dissolvem os casamentos por qualquer motivo. Qualquer razão o casamento está acabando. E hoje, por exemplo, aqui na América, tem pessoas aqui, estou falando de obreiros, que já casaram 5, 6 vezes, não estão nem aí. Eu vi um pastor falando, eu não vou nem. Ele é daqui da nossa região, não estou falando, possivelmente muita gente que conhece ele. Ele falou que isso, no caso, a linguagem dele mostra que para ele uma mulher não tem valor. Ele já casou 5 vezes e estava aí para casar a 6ª vez, mas parece que ele não casou, não. E ele disse que se ele casar com a mulher, ele dando um estudo bíblico, e de repente ele não quer ficar mais com ela, ele pode largar ela e casar de novo. Ele pode largar. E ele usou um termo, para mim, muito feio para um pastor falar, que ele disse: se caso ele arrumar uma mulher mais nova e quiser ficar com ele, ele pode ficar. Tudo dessa forma. E isso não seria linguagem de homem nenhum falar, quando mais de um camarada que fala que é pastor. Então isso fica feio. Agora imagina uma irmã que está ministrando o estudo falar isso. Aí para a mulher falar é feio, mas para o homem não. Na cabeça dele. Então é algo que não deu valor. A Igreja Católica, você pega uma Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, da Igreja Católica, a interpretação é ruim lá no rodapé que eles dão a respeito do matrimônio, mas eles não abrem mão. Eu não estou dizendo que as igrejas deveriam ser assim, mas deveriam ter ensinado corretamente. E principalmente o valor da família. Para nós pularmos para outro ponto. O que os nossos encontros de casais falam? Quase nada de família. Eu convidei o pastor Luiz, talvez ele vai ver o vídeo depois e ele pode confirmar para os irmãos, para estar na nossa igreja aqui pregando. Isso já tem mais de um ano. Como ele veio pregar e ele estaria aqui, no sábado eu não iria fazer nada, o pastor perguntou o nosso pastor se eu podia conversar com ele para ele vir dar uma palestra de casais. Ele veio dar uma palestra de casais. Sabe o que o pastor Luiz falou? Sobre família, fundamentos de família, o que é uma família. Isso é palestra de casais, irmão. Não é ficar sempre aquela mesma besteira. Se pode fazer sexo dessa forma, se pode fazer daquela forma. Hoje, muitas palestras que estão falando de forma explícita coisas de relacionamento de casais que ninguém tem nada a ver com isso. Que o que o casal faz lá dentro do quarto dele, que é problema deles, as pessoas estão querendo trazer isso, achando que isso é ser liberal, isso é ser profano e ser bobo. Se tem alguém que gosta, eu respeito. Eu, particularmente, nunca vi nada nele como. Para mim, ele não é pregador. Nas palestras dele, o Cláudio Duarte. E depois que ele começou a falar daquela forma irreverente dele, veio um monte de gente atrás falando, faltando respeito com o público da igreja e com o povo que é o povo de Deus, sabe que é o povo que Jesus salvou com o seu sangue, com aquele tipo de linguagem aporcalhada dele. Então, os pessoal se sentiram liberais demais para falar e os encontros de casais só giram em torno disso. Eles não preocupam em ensinar, por exemplo, um padrão ideológico que eles estão tentando infiltrar na cabeça de nossos filhos e que os pais deveriam tomar cuidado.
Não preocupa em ensinar o valor de uma família. Por exemplo, explicar um Gênesis 3, como que uma família entrou em problemas por causa de um pecado. Mostrar, por exemplo, o Efésios, o que é o valor de um casamento, o que é o valor que o marido tem que dar para a mulher e uma mulher para o marido. Mas a preocupação é falar de sexo. Essa, não sei que palhaçada é essa que eles estão preocupando só em falar disso, nas palestras de casais. E isso aí, irmãos, tá na natureza do homem e da mulher e eles desenvolvem isso na vida deles. Eles não precisam de palestra para isso. Então, são coisas. Eu não estou dizendo que não possa falar disso. Os irmãos me entendam que existe um livro na Bíblia, que eu até ensinei, fui eu que ensinei isso para os irmãos no curso médio em teologia, que fala a respeito disso. Que fala a respeito disso, que é o livro de Cantares de Salomão. Só que as palestras giram só em torno disso. Por isso que muitos casamentos não estão fluindo da maneira que precisa fluir. Porque as palestras giram em todas essas coisas. As faltas de ensinamento. E essa pauta de divórcio, por exemplo, não é ensinada mais nas igrejas. As igrejas têm medo de falar a respeito do assunto. As nossas escolas bíblicas, antigamente, as lições sempre falavam de divórcio, hoje já não falam mais. Porque as pessoas, além de não saber ensinar a respeito do assunto, estão com muitas pessoas que estão casando várias vezes na igreja, já casaram, mas dizendo várias vezes, aí não pode falar, porque se falar, aquela pessoa vai se sentir ofendida e vai sair da igreja, e a condição dele lá de dízimo é muito alta. Aí, se ele sair, dá um rombo no caixa da igreja. Então, é melhor não falar mais a verdade no pensamento desse tipo de povo. Então, o casamento, irmãos, é algo realmente algo que Deus fez, que Deus criou, que Deus abençoou, que tem valor diante da Bíblia, diante dos céus, mas ele não tem a ver com salvação. Porque se não fosse assim, as pessoas que optam por uma vida de celibato, eles não seriam salvos. Como o apóstolo Paulo mesmo ensina, ele não ensina o celibato como obrigatório, ele ensina que ele optou-se para a vida celibatária. Mas isso é para quem realmente tem vocação para isso. Tem pessoas que realmente têm vocação para a vida celibatária e tem outras que não. Então, as pessoas têm que entender isso. Mas o casamento não tem a ver com salvação. É como o irmão Zé de Souza falou a respeito da falta de ensinamento em relação aos cursos batismais e realmente são hoje pequenos adultos, como o irmão Zé de Souza coloca aqui no seu comentário. E muitos pastores, irmão, que realmente ele apresenta aqui que estão divorciando por nada. Então vamos lá, irmão, sobre o antinominismo. Esse pensamento que ocorreu também dentro de algumas controvérsias na história da igreja, no desenvolvimento do cristianismo. O pastor vai colocar aqui a doutrina de que não é necessário ao homem pregar ou obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Ocorreu em diversos momentos da história da igreja, principalmente no gnosticismo, durante a Reforma e na igreja protestante. Possivelmente os irmãos já ouviram essa frase, é Velho Testamento. O pessoal já ouviu demais. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram quando alguém fala, não, isso é Velho Testamento. Entendamos uma coisa, irmão. O Velho Testamento é Bíblia. Ele continua sendo Bíblia. Gênesis a Malaquias é Bíblia. E não é apenas uma história de um povo. Ela é um livro que é inspirado por Deus, narra a história de um povo, profecias em relação a esse povo, profecias que mudaria a história desse povo e profecias que tinham a ver com o Messias. Muitas se cumpriram, tanto no povo de Israel, como outras estão para se cumprir. Profecias que, através do povo de Israel, viria um povo, nós vemos no Velho Testamento, que seria um povo composto tanto de judeus ou de israelitas, como de um povo gentílico. Então, o Velho Testamento, ou o que nós chamamos de Velho Testamento, ele não deixa de ser ensinamento para a igreja. Entendamos isso. Ele só não é padrão doutrinário naquilo que não tem respaldo no Novo Testamento. Só vai ser compêndio doutrinário na Bíblia, do Antigo Testamento, para a igreja, aquilo que tem amparo no Novo Testamento. Por exemplo, não idolatrar. A Bíblia fala dos 10 mandamentos, que não pode idolatrar, e o Novo Testamento está repleto de versículos que fala que não podemos idolatrar. O adultério. Novo Testamento, Velho Testamento fala, o Novo Testamento confirma.
a ser uma pessoa dada à feitiçaria. O Velho Testamento condena, o Novo Testamento confirma. Uma pessoa que qual é a palavra que eu vou tentar usar aqui para não ser tão rude? Mas a Bíblia fala mexeriqueiro. Mexeriqueiro é quem entra em vida de alguém sem ser convidado. Está lá em Deuteronômio. Vixe, É lei. Hã? Como que você falou, Zé? aí você mexeu, hein? O mexeriqueiro, o apóstolo Paulo, juntamente com Pedro, condena os mexeriqueiros, então tem respaldo no Novo Testamento. É doutrina para a igreja, os irmãos estão compreendendo? O que não é doutrina para a igreja do Velho Testamento são leis cerimoniais e códigos civis que eles foram ampliados, que nós não podemos fazer como é feito hoje. Até em Israel hoje, eles compreendem que os códigos civis que existiam na lei de Moisés não pode ser executado como é hoje. Por exemplo, se alguém quebrar a lei do sábado em Israel, ele não vai ser morto lá em Israel hoje. Ele não vai ser morto, porque Israel está amparado por outras nações que não concordam com isso. Os judeus têm a guarda do sábado, porém, por eles não ter o templo mais hoje, eles interpretam a guarda do sábado de forma diferente. E esses códigos civis que foram criados junto com a lei moral, que são os 10 mandamentos, e junto com a lei cerimonial, que são as leis de culto, esses códigos civis se cumprirem em Cristo. Ninguém deve morrer mais por nenhum dos seus pecados, que ele quebrou uma lei. Então, esse tipo de coisa é que não tem sentido na igreja. Agora, aquilo que é compêndio doutrinário no Velho Testamento e que é confirmado no Novo tem que ser cumprido. Então, esse antinominismo, que a lei moral, que a lei do Velho Testamento não tem a ver com a igreja, isso é pessoas que tentam se justificar das falhas que eles cometem em relação a várias passagens no Novo, no Velho Testamento, que eles querem dizer que não tem nada a ver com nós. Então, isso é uma mentira. O antinomianismo ele veio pregando esse tipo de coisa e acabou entrando em contradição e tendo determinados tipos de problema no desenvolvimento do cristianismo pós-reforma. Aí o pastor vai mostrar aqui ó, que Martinho Lutero foi acusado de antinomianismo por seus opositores, por sua ênfase na salvação somente pela graça. Martinho Lutero ele não negava o Velho Testamento, em nada. Martinho Lutero ele tinha uma frase bem interessante que ele dizia que o Velho Testamento, ou principalmente o conjunto que é a lei, ela nos revelava Cristo na cruz e por isso a lei nos conduzia a Cristo. E quando nós encontrávamos com Cristo na cruz, revelado pela lei, porque a lei, o escritor aos Hebreus fala que ela revela que nós somos pecadores e que somente Cristo pode nos purificar de todos os pecados, que a lei nos condena, nós encontramos com Cristo na cruz através da lei. E quando encontramos com Cristo lá, Cristo nos remete à lei para que nós venhamos a ser santo. Então, a lei revela que somos pecadores e que Cristo pagou nossos pecados. Aí, em gratidão ao que Cristo fez, nós retornamos à lei e passamos a tentar cumpri-la através da graça para que nós possamos viver santo diante do Senhor. Então, não tem a ver com que a lei foi abolida. A lei, quando a Bíblia que Jesus fala que ele cumpriu a lei, há uma interpretação muito errada. Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. O que é cumprir a lei? É quando você, não, vou falar você, quando um meliante ele quebra um padrão das leis que rege a cidade, o estado ou o país, e ele vai diante de um juiz e é condenado. Então ele foi condenado a tantos anos de prisão. Ele cumpriu os seus anos de prisão, saiu a sua condicional, ele pagou o seu tempo de prisão. Então, ou seja, ele cumpriu a lei, ele passou pela lei, cumpriu a lei e foi solto. Cristo cumpriu toda a lei, quer dizer que ele morreu por causa dos nossos pecados e ele ressuscitou. Isso é cumprir a lei. Não quer dizer que ele aboliu a lei. Cumprir a lei é ele ter pago a lei que nós não conseguimos pagar. Isso é cumprir a lei. Só que o povo consegue interpretar um versículo, irmão, me desculpe a minha franqueza, tão fácil na Bíblia,
e criam milhões de interpretações do versículo que dificulta o entendimento do povo e faz com que o povo passe a ver o Antigo Testamento como não sendo Bíblia. Então, todo o Antigo Testamento ele está muito bem revelado no Novo, explicado no Novo. E nós temos que entender, por exemplo, o que é lei, o que é história, o que é poesia, o que é profecia, o que é profecia que se cumpriu, o que é profecia que vai se cumprir, o que é profecia com dupla referência, para nós não ficarmos falando esse tipo de besteira que as pessoas que levam para o lado do antinomianismo falam que nós não precisamos de cumprir o Velho Testamento mais, só é o Novo. Hoje temos ainda um grupo que resumiu as doutrinas neotestamentárias aos evangelhos, ou não aos evangelhos, mas ao que Jesus falou. São chamados, que utilizam o termo que parece verdade, e é um termo até bonito, que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, implicando que aquilo que Jesus falou que é pecado, mas se Jesus não falou, então não é. E alegam o seguinte, que, por exemplo, os irmãos vão me desculpar, como eu já falei, tinha muita admiração por ele, peço a Jesus que trabalhe no coração dele para ele voltar para a presença dele e ser o homem que era, que deixou para nós um legado muito grande, que é Caio Fábio. Mas o Caio Fábio alega o seguinte, que o que Paulo escreveu é Bíblia, mas não é palavra de Jesus. E parece fazer sentido, ele joga com as palavras, ele cria uma cortina de fumaça e faz com que as pessoas se perdem na cortina de fumaça, acreditando naquilo que ele fala e acaba negando a autoridade da Bíblia. Porque, por exemplo, o que Paulo falou é Bíblia, mas o que Jesus falou é palavra de Deus. E eu não consigo fazer a diferença. Que para mim toda a Bíblia é palavra de Deus. E ele fala assim, que ele acredita na chave hermenêutica que somente Mateus de 5 a 7 que é doutrina para a igreja. E como lá não tem falando de beberrões, não tem falando de homossexualismo, lá não tem falando de quem usa droga, então não é doutrina. Os irmãos estão compreendendo? Lá é simplesmente Jesus. Aí ele usa até uma frase bonita, que quando Jesus veio, Jesus não condenou ninguém, mas Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio, ele só condenou a hipocrisia. E que eram pessoas que conheciam a verdade e viviam de forma errada, mas colocavam a verdade sobre o povo, com muito peso. Então, era esse tipo de coisa que Jesus condenou. Mas as pessoas que querem fazer essa cortina de fumaça com jogo de palavras, dando cambanhota no mesmo lugar sem sair do local, são pessoas que querem enganar o povo. Eles já apostataram da verdadeira fé, mas quer estar diante da mídia e ficam aí falando besteira. Não só o caso do Caio Fábio, eu falo, infelizmente, eu falo com muita tristeza dele, porque ele era um padrão para muitas pessoas que, possivelmente, que estão aqui na sala hoje, que conheceu o Caio Fábio como ele era, o homem de Deus que ele era. E hoje nós vemos que ele só construiu uma cortina de fumaça para tentar viver com aquilo ali. Não se sentir culpado com muitas coisas que ele sabe que o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, e o escritor dos Hebreus, nós não sabemos quem não corrobora com o pensamento dele. Aí ele quer partir para o Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando uma gama de doutrinas ao mesmo tempo, que ele não falou só de uma coisa, para que despertasse aquele grande grupo de pessoas que estavam à volta dele, para que viesse para o reino. Então, nós não podemos negar parte nenhuma da Bíblia, sabendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Martinho Lutero, por ele ensinar que a salvação não vinha por meio de obras, e sim pela graça. E essa graça que foi cumprida por Cristo, desenvolvida na teologia paulina, ele ensinava com muita precisão o que ele ensinou, e foi acusado diante das chamadas dietas, que eram pequenas reuniões que eram feitas entre alguns líderes católicos ou até mesmo no Vaticano, a ponto que chegou a excomunhão de Lutero por ele não concordar com aquelas acusações que fizeram sobre ele e sobre a vida dele, colocando peso sobre a vida dele e tentando tirar a autoridade bíblica que ele utilizava para defender os seus ensinamentos, a ponto que houve a necessidade da reforma.
Ele mostra aqui o caso também de Zwinglio, que enfatizou a necessidade de santificação e discipulado na teologia da reforma, como vida de obediência e a lei revelada por Deus. No caso, Zwinglio, ele também foi mal interpretado no que se chamava de revelada por Deus, que ele utilizava muito o Novo Testamento. Se os irmãos lembrar, eu falei que ele iniciou as suas pregações no Evangelho de Mateus, num grupo batista, na verdade, anabatistas, que vieram a ter um bom conhecimento e acabaram fundando a Igreja Batista, através dos ensinamentos de Zwinglio. Zwinglio também foi acusado de antinomianismo, mas nós que estuda a reforma e tem materiais desses homens em mãos, sabemos que não tem nada a ver. Eles nunca negaram a Bíblia por inteiro como palavra de Deus. Esses homens fizeram muitos comentários bíblicos no Velho Testamento, como Calvino fez, Zwinglio fez. Lutero se dedicou mais ao Novo Testamento, principalmente a carta de Gálatas, a carta de Romanos, mas ele fez muito material dentro do que é o Novo Testamento. E outra coisa também que o pastor mostra aqui é o papel que a lei tinha. Como eu falei, ela revelava o pecado, ela trazia a observação que nós falhamos em tudo e quebramos todos os padrões da lei, por isso precisou que Cristo morresse por nós. Ela estabelece a decadência geral da sociedade, como eu falei, ela mostra, quando nós abrimos a lei, como diz Tiago, que nós abrimos a lei, nós nos enxergamos lá. Eu já até dei o exemplo com os irmãos que na entrada do tabernáculo tinha a pia de lavatório, que era o local que o sacerdote lavava suas mãos e o rosto. Quando ele chegava diante da pia, a pia tinha um fundo de bronze, ele viu o seu reflexo. Por isso, lhe levava a entender que ele era simplesmente um homem pecador que estava entrando diante da presença de Deus. Por isso, ele transferia o seu pecado para o animal que ia ser sacrificado, para que ele não entrasse lá dentro do tabernáculo em pecado. E é claro que eu não vou usar esse pensamento que muitos tinham, que ele poderia entrar lá e morrer. A Bíblia em si não fala que se ele entrasse lá em pecado ele morreria, que tinha uma corda amarrada nele para puxar ele. Mas é provável de homens que entrou contrário, que foi o caso de Nadab e Abiú, que entrou contrário àquilo que a lei exigia, que era simplesmente acender o incenso, o incensário pelo fogo do altar e morreram fulminados. Então, era algo muito sério para eles observar a lei, porque a lei revelava que todos os seres humanos eram caídos. E tem também a questão de que ela fornecia uma regra. Alguém está com o áudio aberto aí? Já fechou. Que a lei fornecia uma regra para os regenerados pela fé em Cristo. Aí fala assim, a nova controvérsia surgiu entre os puritanos, que acusou os puritanos de realizar aliança pelas obras. Os puritanos, irmãos, eles foram apelidados de puritano, como eu já falei com os irmãos, de forma pejorativa, porque eles buscavam viver uma vida muito santa. E essa vida santa dos puritanos é o que resultou em muitas coisas nas igrejas que eram radicais no início do século XX no Brasil, com as igrejas pentecostais, como a Igreja Assembleia de Deus, nos meados dos anos 50, daí para frente, nos anos 60, a Igreja Deus Amor, Casa da Bênção e outras igrejas que eram muito radicais com a sua forma de ser, porque tinha uma linha puritana. E os puritanos, eles eram pessoas que eles eram muito dedicadas aos ensinamentos da Bíblia. Boa parte dos pregadores puritanos eram expositivos. Eles tinham seus cultos matutinos e todo o período da tarde eles buscavam meditar naquilo que foi ensinado no culto pela manhã. O ensinamento para os filhos era algo muito sério. Nós até falamos aqui um pouco desse povo que são os... Não é que povo mesmo tem perto da igreja nossa ali? Os Amish. Nós até falamos dos Amish aqui na aula passada, que eles vivem uma vida sem tecnologia, bem separada, a forma de vestir. Os puritanos não viviam daquela forma, mas os puritanos, naquela época não tinha tecnologia, claro, isso, meu irmão, os Amish, o nosso irmão Zé de Souza colocou aí, os puritanos, mas eles evitavam de ler jornais, de estar em determinados lugares que trazia confusões,
eles preocupavam em ensinar os seus filhos dentro de casa as questões acadêmicas, colocar para estudar, como muitos puritanos naquela época que converteu a Cristo, que era, no caso, como Robert Reich, que era um jornalista, que foi quem deu início à escola bíblica dominical, ensinando matemática e outros, português e outros tipos de matéria na garagem da sua casa e aproveitando e ensinou a Bíblia para muitas crianças aprender a ler. Foi de onde surgiu a escola dominical. Os puritanos preocupavam com seus filhos não misturassem com outros tipos de pessoas. Então, eles foram também acusados da maneira que eles viviam, daquele sistema de santificação, até na forma externa, que era exagerada, mas então eles foram acusados também de antinomianismo em dizer que eles estavam voltando aos padrões da lei, que aí eles falavam que eles chegaram eles foram acusados de que a aliança das obras elas também faziam parte na graça. Só que todos os puritanos eles pregavam a salvação pela graça. Se você olhar Spurgeon, olhar George Miller, George Whitefield, até o próprio que não era calvinista, que nós vamos ver mais à frente, que foi John Wesley, todos esses homens como Richard Baxter, como eu falei, o William, John Owen, todos eles pregavam a salvação pela graça. Martin Lloyd Jones, nenhum desses homens pregou salvação junto com obras. Eles simplesmente viviam uma vida separada da comunidade que não servia a Deus e preocupava em não contaminar a sua mente, o seu lar, a vida de suas crianças com esse tipo de coisas que nós sabemos que às vezes tem influência, como nosso irmão Zé de Souza falou no início da aula, a maneira que a igreja hoje não preocupa com os seus filhos e a dificuldade até de saber para qual faculdade você vai enviar o seu filho, pelo o tipo de ensinamentos que tem mais teorias ideológicas do que ensinamentos acadêmicos. Então, naquela época já existia essa preocupação. Se você entrar no YouTube, você pode ouvir pregações de Leonard Ravenhill, que viveu no século XIX, que ele já pregava tudo isso que nós pregamos hoje, essa licenciosidade que as igrejas estão pregando hoje para que o povo viva à vontade, que naquela época eles já pregavam. E eles falavam que a igreja não passaria 50 anos sem entrar naquele movimento de licencioso, que a igreja não sentiria mais a dor do pecado. Leonardo Ravenhill escreveu um livro, Por que tarda vir o verdadeiro avivamento? E ele bate duro contra o pecado. Eu tenho um livro do Charles Spurgeon que ele fala sobre o verdadeiro avivamento. O primeiro capítulo do livro ele fala de confissão de pecado, que senão não tem avivamento. E esses homens já pregavam isso, irmãos, nessa época que nós hoje estamos aqui lutando, pregando e falando a mesma coisa que esses homens já pregavam. Agora, isso querer ser puritano demais ou querer achar que é obras que faz parte da salvação. Não, pregar contra o pecado é mostrar que realmente a graça tem poder. E se nós ficarmos calados diante disso e deixar com que esse povo que está pregando uma mensagem light demais para o povo, sem compromisso e sem confissão de pecado, isso não é cristianismo, isso não é verdadeiro evangelho. Então, os puritanos eram acusados disso, que devido à maneira que eles viviam, era como se fosse aliança das obras, pacto das obras. E quem conhece a história dos puritanos e lê sobre os puritanos sabe que isso não é uma verdade. Eles pregavam a santidade, como eu falei, radical, baseada em muitas coisas, porque eles preferiam viver separado de um jornal que trairia notícias não agradáveis do que ler aquilo e aquilo ficar prejudicando a sua família e coisas semelhantes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro que na minha casa tinha televisão. Mas quando eu converti, não podia ver televisão. E eu lembro que minha mãe, ela sempre foi muito noveleira, e as novelas seguiam um padrão de horário certo. Seguiam um padrão de horário certo. E esses padrões de horário que a novela seguia no Brasil não batia com o padrão de culto. Só que chegou uma época no Brasil
que as novelas passou a ser exibida depois do horário do culto. E eu percebi, irmãos, quando Pegar o crédito. isso, nos meados aí dos anos de 2003, 2002, que ficou realmente escancarado o pessoal poder ter televisão nas Assembleias de Deus. Tem pessoas que devem a televisão dele até hoje na Casa Bahia, porque fizeram dívida para comprar televisão, porque desesperaram. Tem algum problema em ver televisão? Não. Eu acho que um computador ele causa mais males do que a televisão. Eu tenho esse pensamento, que um computador pode causar mais mal do que a televisão. Tá tudo bem, meu irmão? Sinta-se à vontade. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Então, um computador, ele causava antes, como hoje ele causa bem mais mal do que a televisão. Porém, antigamente, as pessoas viam televisão, e como eu falei do meu, eu fui criado vendo televisão. Quando eu aceitei Jesus, o pastor falou que não podia ver televisão mais, e eu passei a não ver. Eu perguntei por quê, ele não soube explicar. Ele só falou que era a janela do diabo. E não teve explicação, eu passei a não ver e não vi mais televisão. E antes que a Assembleia de Deus liberasse televisão, na casa da minha mãe sempre teve televisão. Depois de muitos anos que os pessoal já tinha televisão, que eu comprei televisão, eu não ia me endividar para comprar uma televisão, não fazia falta. Nós, por exemplo, os irmãos estão vendo uma televisão aqui em casa. Nós não temos canal nenhum brasileiro, o que nós vemos aqui é só YouTube. É culto todo dia. Nós não vemos canal brasileiro, nós não temos nada. E essa televisão, como a minha esposa, ela tinha uma televisão antes, ela vendeu a televisão e a televisão perseguiu tanto que ela nunca ganhou nada em sorteio nem nada na loja que ela trabalha, ela foi sorteada com o número e ganhou essa televisão. Então, aí a televisão está aqui. Nós só vemos o YouTube e só isso, nada. Nós não temos canal nenhum. Então, não estou condenando, não. Quem quer gastar dinheiro com a Dish, com a Conquest, não temos nada a ver com isso. As pessoas sabem filtrar o que vê na televisão. Mas o maior problema do povo, aí como eu falei no início, que eu comecei o assunto da televisão, é que as pessoas não soube separar isso. Elas não soube É a separar. dieta. Hã? Isso é igual a dieta, Kleber. Eu Isso. gosto, mas eu Igual a não posso dieta. comer. Você falou tudo. De repente eu abro a porta. Aí o que você faz? Você come a geladeira. Come tudo, é. Você quebrou um dia simplesmente por uma coisinha que tinha tempo que você não comia, aí você voltar na segunda-feira, vamos supor que foi um domingo, na segunda-feira a disciplina tem que ser muito regada para você conseguir fazer de novo. E o irmão falou certinho. Então, as pessoas começaram a fazer muita coisa. Tem pessoas, irmão, que faltava de culto para ver televisão, para ver novela, para ver um filme e coisas dessa maneira. Então, passaram a perder as coisas. A televisão nunca foi o problema foi o povo que não soube viver bem com aquilo, com a liberdade. O apóstolo Paulo fala que nós fomos chamados à liberdade. Aí no mesmo versículo ele fala assim, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos chamados para ser livre. O apóstolo Paulo falou que nós podemos examinar tudo, reter o que é bom e abster-se da aparência do mal. A televisão tem coisa boa, tem coisa que as informações de jornal pode trazer uma informação boa para você. Sabemos que tem muitos jornais que não são competentes com a verdade, eles inventam coisas. Esse tipo de jornal você não assiste, ou você filtra o que ela pode passar que presta. Agora, tipos de novela. Temos muitas novelas que é passada na Globo, que é exigida, exibida na Globo, como também na Record, que supostamente era para ser uma rede de televisão evangélica, que são de cunho espírita. De cunho espírita e de outras coisas. Então, uma pessoa, irmão, madura, que estuda a Bíblia, vai separar isso. Só que o povão crente não soube separar. Eu já vi um irmão uma vez ensinando na escola bíblica a respeito do clone, lá da novela O Clone, que eu sei que existe essa novela, mas eu nunca assisti. Da novela O Clone. E ele gastou o tempo todo falando do clone, em vez de falar da escola bíblica dominical. Então, esse tipo de coisa trouxe prejuízo. Então, os puritanos preferiam isso, não envolver com esse tipo de assunto, com esse tipo de coisa, para não prejudicar a sua vida espiritual. Eu acho que é melhor se uma pessoa não envolver com algo, por exemplo, se ele percebe que um jornal pode trazer prejuízo para ele não está lendo jornal, não torna ele nem mais santo do que ninguém e nem condena ele ao inferno. Se ele optou em não ler um jornal, talvez isso seria melhor realmente para ele. O pastor vai colocar, irmão, na página 6, sobre a controvérsia arminiana. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte: no período da reforma, o pensamento de Lutero,
Não era o pensamento calvinista, como nós temos hoje, porque nem Calvino, como eu já falei, irmão, era calvinista. O pensamento de Lutero era o pensamento de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, como foi o mesmo pensamento de Zwinglio, pensamento de Calvino, o próprio pensamento de Armínio, porém Armínio discordava numa linha de pensamento de Zwinglio, melhor, de Agostinho, que foi o pensamento dele na salvação limitada. Que Agostinho apresentou essa ideia da salvação limitada no Concílio de Orange em 529 depois de Cristo. Ele já havia apresentado, foi rejeitado no Concílio de Orange. Logo depois da morte dele, esse assunto ficou um pouco esquecido e foi reavivado por Lutero e outros padres na época da Reforma, desenvolvida mais no pensamento calvinista, do pensamento de Calvino, e logo após de Calvino, o grupo que passou a seguir as doutrinas de Calvino, que chamam-se de calvinista, eles foram um pouco mais radicais em relação à doutrina de Calvino. Talvez 80 anos depois da morte de Calvino, surge Armínio. Então, os irmãos ficam cientes, Armínio e Calvino não viveram na mesma época. Talvez o dia que você ouvisse da boca de alguém, você pode fazer o Google, me parece que entre 50 a 80 anos depois, que foi o período que Armínio surgiu. Eu não me lembro se foi 50 anos depois que ele nasceu e 80 que ele já estava já numa boa idade, que ele desenvolveu a sua teologia e apresentou o seu pensamento, a sua linha teológica em Dort, numa cidade me fugiu o nome da cidade na Holanda, que ele apresentou o seu pensamento na cidade de Dort, na Holanda. E esse pensamento dele foi rejeitado, então surgiu os 5 pontos do calvinista. O pastor vai mostrar aqui que ele até usa o texto aí, que as pessoas que seguiram a doutrina de Armínio foram chamados de remonstrantes, e que eles foram considerados como discípulos de Jacó Armínio. Ele era um holandês, e é isso mesmo, se os irmãos observarem, ele nasceu pouco depois de Calvino, após a morte de Calvino. Ele foi um reformador holandês, e ele tinha uma boa teologia. Mas lembrando uma coisa, irmãos, eu já falei com os irmãos aqui, e vou repetir, pelo menos eu, no caso, eu não sou arminiano. Nós seguimos Armínio, eu, no caso, sigo Armínio na ordem da salvação. Armínio, ele tinha muita coisa que ele fazia que ele seguiu o pensamento católico até nos dias de hoje. E é claro que o compêndio teológico dele é um compêndio teológico muito bom, mas ele batizava criança, ele tinha um pensamento da ceia um pouco errada, e vários outros pensamentos de Armínio em relação a algumas doutrinas que nós acreditamos no Testamento era contraditório ao pensamento pentecostal. Então, nós não seguimos todos os pensamentos de Armínio. Às vezes, nós seguimos mais os pensamentos de Calvino do que de Armínio. Aí o pastor vai mostrar aqui nesse gráfico o pensamento de Armínio em relação à salvação e o de Calvino. Ele coloca sobre o livre-arbítrio, e se os irmãos observar, existe o termo do lado falando de depravação total. Armínio, como Assembleia de Deus, acredita também na depravação total, que toda a raça humana caiu em Adão e todos se tornaram depravados, a ponto que a possibilidade da nossa escolha, realmente de escolher em servir a Deus, nós não temos essa tendência. Isso aí eu creio que os irmãos, nós passamos pela aula aqui sobre a relação do pecado, sobre a antropologia, a soteriologia, que ela aborda esse tipo de assunto, que a graça nos alcançou por causa de Deus. Deus nos justificou por ele mesmo, não por nós. Então, nós entendemos que a depravação total, nós também acreditamos nela. Só que o pensamento de depravação total em relação a Calvino, ele fala que o nosso arbítrio foi alterado devido à nossa queda em Adão. Que hoje nós não temos condições de escolha. E, pastor, como eu já falei aqui, a chamada cortina de fumaça, o pastor Hernandes Dias Lopes gosta muito de utilizar o termo de nós temos livre agência, que a livre agência é a capacidade de você ir e voltar, isso é livre agência. Então, ele disse que você
pode fazer determinada escolha, mas tem escolhas que você não pode fazer. E aí, porque ele diz que nós somos assaltados sem direitos de querer aceitar ou não quando o Espírito Santo te chama. Que se você ouviu o evangelho e o Espírito Santo tocou no seu coração, você não tem força para resistir. Bom, nós sabemos que isso é mentira. Eu, particularmente, posso dar testemunho que é mentira. Eu ouvi o evangelho na sala de aula, já testemunhei para os irmãos que eu sentava num local que tinha eu e um irmão que hoje é presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada, que tinha 5 crentes à nossa volta. E esses 5 crentes, eles falavam da Bíblia, nós ouvimos aquilo por 3 anos. Depois que eu já não estudava mais, já tinha formado, e eu estava um dia caminhando, e eu sentia constantemente que eu lembrava daquelas palavras, mas eu resistia, até o dia que eu abri o meu coração e o Espírito Santo fez morada em mim. Então, eu, pela experiência, sei que eu resisti. E como o nosso irmão Zé de Souza abordou aqui no comentário, é a chamada graça irresistível, que até está aqui no gráfico que o pastor colocou. Então, não existe esse negócio. A depravação, nós entendemos que todos caíram em Adão, mas e eles alegam o seguinte, que o nosso sentido de fazer escolha, eu entendo que nós não temos, irmão, condição de fazer boas escolhas, se não for pelo Espírito de Deus. Mas o pensamento que nós temos de livre-arbítrio não é esse livre-arbítrio que você pode escolher Deus, mas é a capacidade de rejeitar a mensagem do Evangelho. Então, isso é o livre-arbítrio defendido pela Assembleia de Deus. Nós não temos pensamentos pelagiano, que nós aprendemos a pecar e esse livre-arbítrio que nós aprendemos a pecar, nós temos condições de, por nossos esforços, chegar a Deus, que é o pensamento de Pelágio. Nós sabemos que nós não temos. Outra coisa que ele coloca, que a eleição ela é condicional. Devido à presciência de Deus, apesar que isso aqui eu não concordo muito com Armínio, e é um pensamento que alguns assembleanos defendem, outros não, que pela presciência ele escolheu. Eu não concordo com isso. Eu entendo o seguinte, que Deus sabe todas as coisas, e isso não interfere. Deus saber todas as coisas e nós aceitarmos ou não aceitarmos a Cristo. Isso não interfere. Porque se Deus colocou em nós o livre-arbítrio, mesmo ele sabendo que eu posso rejeitar ou posso aceitar a graça, isso não interfere, não tem a ver com presciência, por ele saber de antemão, ele me predestinou. Isso aí, nós temos que entender o que Pedro fala com isso. E não entender que isso é uma questão que tem a ver com salvação. Aí, no caso do pensamento de Armínio, de Calvino, é que isso é incondicional. Deus te toma por assalto e você é eleito e aceita ele. Você é escolhido por Deus e até coloca aqui, você é predestinado. Deus, ele te destinou antes do seu nascimento. Aí existe aqueles que eles chamado de radicais no calvinismo, que eles alegam que Deus predestinou uns para os céus, outros para o inferno, e já existe uma linha mais branda, que fala que Deus predestinou pessoas só para o céu. O inferno foi escolha de outros. Aí eu realmente não consigo entender essa linguagem. Que uns foram predestinados para o céu. Já o inferno, aquele outro grupo escolheu. Aí eu fico tentando entender, se eles não tivessem escolhido o inferno, eles iriam para onde? Para o purgatório? Ou para o limbo? Para onde eles iriam? Ou iriam ser desfeitos em fumaça? Os irmãos estão compreendendo? Então, é fazer uma cortina de fumaça, como eu falei. É a justificativa de alguns pregadores. Vou citar, tenho admiração demais pelos dois, que é o Augusto Nicodemos e Hernandes Lopes. Mas eles jogam com essas palavras porque eles não são chamados desses calvinistas radicais, e por eles não ser assim, eles alegam que Deus simplesmente predestinou um grupo para ir para o céu. E esse outro grupo fez a escolha de ir para o inferno. Irmão, ninguém fez a escolha de ir para o inferno. O ímpio, mais depravado que ele seja, ele não faz a escolha de ir para o inferno. Ele, por ele, não quer ir para o inferno. Nem o diabo quer ir, não. Hã?
Nem o diabo quer. Nem o diabo quer ir. Então, isso é jogar com palavra para enrolar o povo. Outra, a expiação. A expiação que é a paga pelos pecados, Armínio ensinava que ela é geral, é para todos. Todos podem usufruir da expiação que Cristo fez na cruz por nós. Já o pensamento calvinista alega que ela é limitada, ela não é para todos. Porque se ela fosse para todos, todos teriam que ser salvos. Porque se Jesus morreu por todos e todos não serão salvos, aí eles alegam o seguinte, que aí então a sua morte não foi eficaz. Só que eu entendo diferente. Jesus morreu por todos. Nem todos irão querer aceitar Cristo. E aqueles que não querem aceitar Cristo e são condenados, eles são condenados justamente pelo fato que Jesus morreu por eles e eles viraram as costas. Agora, se Jesus limitou a salvação, a pessoa morre ou no dia do juízo final, o livro é aberto, o nome dele não está lá. Ele vira e fala assim: meu nome não está aqui porque o Senhor não expiou o meu pecado, porque o Senhor não quis. Porque a expiação é limitada. Por que o Senhor está me condenando? Como que eu não tinha direito de defesa e sou condenado? Então, a teologia acaba ficando deficiente aí. Então, a salvação, irmão, não é porque somos assembleanos. Seria injusto, como o nome das pessoas colocou. Deus seria injusto. E Deus é mais do que justo. Então, a teologia não fecha, não bate. O argumento e os versículos bíblicos não batem. Por isso que eu falei, nós temos que saber interpretar os versículos bíblicos que estão na Bíblia, que dá margem para a predestinação, e até os que estão escritos a palavra predestinar, para nós não entrarmos em contradição com a Bíblia. Então, a graça, que a graça, dentro do pensamento de Armínio, ela podia ser resistida. A pessoa pode ouvir falar de Jesus e pode rejeitar Jesus, falar que não quer, ele não quer a graça, que não é para nós ficarmos importunando ele, que ele quer viver daquele jeito. Então, ele consegue rejeitar. Ele consegue rejeitar a graça. Aí, no pensamento calvinista, a graça ela é irresistível, como o nosso irmão Zé de Souza falou aqui. Mas ela é irresistível só para os predestinados. Porque os predestinados, Deus vai dar vai arrumar um jeito de que eles encontram o caminho e vai aceitar Jesus, nem que seja no último caso. E nesse tipo de pensamento, há condena para crianças, porque se a criança não foi predestinada, ele não vai ser salvo. Há condenação para pessoas que nascem com deficiência mental, que ele não consegue raciocinar e fazer escolha de céu e inferno, de graça e não graça, de Deus ou diabo. Ele também vai ser condenado pelo fato que, com a deficiência, que ele não tem condição de escolher, ele vai ser condenado porque essa graça irresistível não poderia entrar na vida dele porque ele não foi predestinado. Os irmãos estão compreendendo a contradição? E além de tudo, existem pensamentos que até o suicida, se ele suicidou, ele vai ser salvo, pelo fato que ele pode ter sido um predestinado que estava muito angustiado com a vida e o sofrimento fez com que ele tirasse a própria vida, mas como ele é um predestinado, ele vai ser salvo. E já aquele que não é predestinado, por muito que ele sirva a Deus toda a vida, Deus vai arrumar uma forma dele desviar, porque não tem outra forma. Deus vai arrumar uma maneira dele desviar e ele vai desviar um dia antes de morrer ou antes de Jesus voltar. Bom, Cleber, Ah, é, há um tempo atrás estava acontecendo muito suicídio de pastores. sim. E muitos até defenderam que esses pastores não se perderiam. O que você entende sobre isso? Olha, do Código Penal brasileiro, uma pessoa que tenta suicidar e eles conseguem salvá-lo, antigamente, muitos anos atrás, essa pessoa era detida como criminoso. Está dentro do Código Penal brasileiro. E depois eles perceberam que deveriam enviar essa pessoa para mesmo que fosse uma prisão psiquiátrica, e a maioria das vezes era para hospital psiquiátrico.
Biblicamente, aí vou continuar na lei. Se eu mato alguém, eu sou homicida, não? Sim. E se eu me mato, eu também sou homicida. Eu só me matei. Eu só me matei uma outra pessoa, eu me matei. E se eu sou homicida, homicida não é do reino do céu, como que uma pessoa assim vai dar o reino do céu? Eu, de forma alguma, estou colocando aqui que as pessoas que suicidaram, não vou dizer que ele tinha um motivo que nós temos que entender, mas entendemos que muitas pessoas passou por tanta coisa e que só ele sabe o que passou e que às vezes levou a tirar a própria vida. Apesar da aula aqui não ter a ver com psicologia, esse tipo de coisa, psicologia pastoral, mas nós entendemos que existe pessoas que passou uma angústia tão grande que para aliviar aquela angústia eles tiraram a vida, achando que a angústia ia acabar. O interesse deles talvez não era morrer, mas era acabar com a angústia. Mas, biblicamente, Moisés de Souza, e a Bíblia não ampara que um suicida ele herdará o reino do céu. Até certos remédios também, né? Isso. Não existe um versículo bíblico falando assim, os suicidas não entrarão no reino do céu. Mas, biblicamente, nós vemos que uma pessoa que, e boa parte de muitas pessoas que suicidam, eles são egoístas consigo mesmo, porque eles não estão preocupando com os familiares, eles estão tirando a própria vida devido aos problemas da vida. E se fosse assim, então, a Bíblia fala que só vai receber a coroa da vida aquele que perseverar até o fim. E se nós não perseveramos diante dos problemas, então nós deveríamos entrar no céu também. Tá entendendo? Aí eu fracassei no meio do caminho e Jesus foi e voltou. Aí Jesus voltou, você lutou, 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 então tem que ter um jeitinho para isso também. Porque a pessoa que tira a própria vida são as tribulações. E o demônio aproveita das tribulações, seja ela cristã ou não. O irmão abordou o fato de muitos pastores. Não existe meio termo com Deus. Não existe esse negócio de abrir uma brecha. Se é errado para o ímpio, é errado para o pastor. Não existe uma meia brecha. É errado para o ímpio, é errado para o pastor. Eu conheci, infelizmente, eu conheci uma moça muito usada na mulher, acabou suicidando. Sei de casos de pastores que tirou a própria vida. E além de outros casos hediondos que pastor cometeu, mas o caso que foi suicídio. Eu realmente acho um assunto muito melindroso, principalmente de tratar com famílias e tudo, mas nós não podemos deixar de falar do que é verdade sobre a respeito disso aí. A parte do seu irmão, que foi o irmão Washington, na verdade, que me colocou aqui. Foi o evangelista. Normalmente, a pessoa, quando pensa em se matar, ela vai dando indícios para as Isso, eu pessoas que estava estão lendo ao que redor eu estava dela. lendo que a irmã falou aí a irmã abriu o áudio, que a irmã colocou isso mesmo no bate-papo, que as pessoas vão fazendo, às vezes vão falando. Essa moça mesmo que eu vi suicidar, que ela ia muito na igreja que eu pastoreei, ela falava direto que ela suicidava pela rejeição pela família. Era uma menina usada na mão de Deus. E um dia ela te dava ataque epilético, ela entrou na frente do trem, da linha de trem lá da estrada de ferro Vitória Minas, e as pessoas que contemplou isso falaram que percebeu ela tentando sair, mas como ela ficou com o corpo todo como que atrofiado pelo ataque epilético que ela deu, as pessoas falaram que viu ela tentando forçar para sair, o trem passou em cima dela e a matou. Então, tudo pela angústia da família. Eu tive um amigo que, no dia que ele suicidou, ele estava falando que ia suicidar o dia inteiro. E muitos não estavam levando a sério. Inclusive, no dia eu falei com um dos rapazes, que era mais amigo dele do que eu, e falei com ele, rapaz, e esse rapaz era até um policial. Falei com ele, o fulano de tal, ele está falando em se matar. Não, ele fala isso direto. Eu falei, tem que tomar cuidado, ele vai acabar fazendo. Fui em casa tomar banho, depois chegou um amigo meu dando notícia que ele tinha dado um tiro na cabeça. A nossa irmã Maria falou, é uma coisa muito séria. E às vezes muitos pastores tentaram buscar ajuda. Esse último caso aí do pastor que suicidou, de um pastor de um trem aí que eu nem sei se aquilo pode chamar de igreja, a reação do líder foi que ele não estava nem aí, que ele não tinha que ficar chorando porque o cara foi criança e imaturo bastante, que não foi competente e acabou tirando a própria vida. Ele foi insensível com a família,
com a situação que o cara se encontra nesse momento no mundo, no reino espiritual, ele foi insensível. E ele não se importou com a família nem com nada. Então, nós temos que tratar disso com muita cautela. E só que a nossa maior preocupação deve ser tratar enquanto estão em vida. Cuidar do povo enquanto está em vida, levar o povo a ter firmeza da mente enquanto está em vida. Levar o povo a entender que viver, além de viver nessa terra, nós temos uma vida eterna para poder passar por ela, para estar nela. E esse tipo de coisa vai ajudar a pessoa a vencer esses problemas. Só que a falta de ensinamento hoje de uma vida futura que nos espera, são tantas pregações sobre tantas coisas, mas o reino dos céus relacionado a esse reino futuro, as pessoas já não falam dele mais. Então, as pessoas sobrecarregam, principalmente a liderança está sobrecarregada, as lideranças cristãs, família, tem filho de pastor com problemas por causa dos problemas que o pastor carrega da igreja. É mundo espiritual isso. Isso é mundo espiritual. E quando o diabo acha essa brecha, ele entra com tudo. Ele não perde a oportunidade. Dividir as cargas, Kleber. As cargas. Moisés um dia estava. Dividiu Moisés as também um dia cargas. precisou. Um exemplo, irmão, que eu sempre pego da Bíblia. Uma das razões porque também eu não acredito em predestinação. O apóstolo Paulo escrevendo a carta a Filemão, no final ele recomendando a Filemão o seu servo Onésimo, ele vai e fala que Onésimo estava sendo enviado novamente para ele e que ele estava enviando um cooperador dele que era um homem muito digno, que era Demas. Depois, escrevendo a carta aos Colossenses, que parece que a igreja de Colossos ficava na casa de Filemão, ele vai novamente elogia Demas novamente na carta aos Colossenses. Quando dá na última carta do apóstolo Paulo, que é a segunda carta a Timóteo, quando ele vai contando a tristeza que ele estava, o abandono de muitas pessoas, ele cita um camarada que estava com ele, fala que Lucas estava com ele, que era para enviar Marcos, e ele vai e fala, até Demas me abandonou amando o século presente. As dificuldades fez com que Demas abandonasse os caminhos de Cristo, a experiência que ele viveu ao lado de Paulo e fosse viver novamente de forma mundana. Por quê? Eu não creio na predestinação. Que Demas foi elogiado por Paulo, que era um homem de Deus, como um grande pregador e um grande cooperador. Depois ele abandona. Ele preferiu seguir as dificuldades, porque eram problemas. Os problemas que o apóstolo Paulo estava passando, e ele, ao ver a liderança de Paulo, ele acabou fazendo o quê? Abandonando, devido à dificuldade. E hoje as pessoas não estão preocupando mais com almas. Se nós temos, por exemplo, a igreja cheia todos os domingos, todos os cultos, e nós pregamos nessa igreja cheia, parece que está bom. Está bom. Os irmãos ali se confraternizam, talvez com aperto de mão, um abraço, conversa 5 minutos, ou sei lá, algo de comer depois do culto, e para eles está bom. Enquanto, na verdade, vai além disso. O cristianismo vai além disso. E essas controvérsias, irmãos, que aconteceu nos períodos da reforma, que nós vivemos hoje e deveríamos parar com esses tipos de briga em relação ao que é predestinação, não predestinação, e cuidar desse tipo de assunto. Para nós terminarmos essas controvérsias, ele fala da perseverança. E na questão da perseverança, dentro do pensamento calvinista, que aquele que é predestinado ele vai perseverar até o final. Então, é a perseverança dos santos, dos escolhidos. Dentro do pensamento arminiano, uma pessoa pode decair da graça, que foi o caso de Demas, e, infelizmente, dos pastores que passou aí num período desde 2017 para cá, 2018 para cá, que veio tirando a própria vida. De 2018 para cá, muitos pastores tiraram a própria vida, por alguma ocasião. Muitos pastores que não confessaram pecados, suicidaram. Outros por dívida suicidaram. Outros por peso da igreja suicidaram. Então, o decair da graça que as igrejas pentecostais defendem mostra que esse tipo de pessoas, infelizmente, decaíram da graça. Eles sobrecarregou. O que a Bíblia fala de pessoas que sobrecarregam. Eles
saturaram. Saturar é quando um pano está muito cheio de água, que precisa ser torcido para que você está passando e já não está enxugando mais nada. Estava saturado. E carregando carga, como o nosso irmão Zé de Souza falou, tentando carregar sozinho. Já no pensamento calvinista, os escolhidos nunca cairão. O muito que eles um dia desviam, mas Deus vai dar um jeito e ele vai voltar porque ele foi predestinado. Então, essas controvérsias, irmão, resultou, como eu falei na aula passada, na obrigação de ser calvinista, no Sínodo de Dort, criticando e condenou o arminianismo como a doutrina verdadeira, ele chegou a ser condenado como heresia, mas nós entendemos que não é. O pensamento calvinista em relação à salvação não é heresia, que esse foi o que foi abordado lá em Dort. E mesmo que tenha muitas coisas, como eu falei, que eu não concordo com Armínio, mas dentro desse ponto aqui é o que nós defendemos. E essas controvérsias da reforma que vem até hoje, irmão, para mim, são perdas de tempo. Nós ficamos discutindo nesses debates intermináveis e cansativos que as pessoas estão fazendo constantemente, principalmente em relação a Armínio, Calvino, Armínio e Calvino. Nem Calvino era calvinista e nem Armínio era arminiano. Isso são coisas que o povo fez depois. Mas é um assunto bom de se estudar, irmão. Estudar sobre o Sínodo de Dort. Você pode pesquisar na internet, você acha aí o Sínodo de Dort muito completo na internet para você saber a respeito desse assunto. A linha pentecostal, irmãos, adotou a Ordem da Salvação, chamada Ordem Salutos, de Armínio. Nós não condenamos nada em Calvino, só discordamos das questões teológicas. E essas controvérsias girou entre os puritanos. Pouquíssimos puritanos tinham a linha arminiana. O que mais destacou foi John Wesley. Até o seu próprio irmão, que era Charles Wesley, ele tinha o pensamento calvinista, como os demais puritanos. O seu grande amigo George Whitefield era também de linha calvinista e os dois permaneceram amigos até a morte de George Whitefield e depois a morte de John Wesley. Para a próxima aula, continuaremos aqui nesse ponto das denominações e dogmas. Vamos agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, sintam-se em liberdade para poder se retirar da sala. Alguém tem alguma pergunta, irmãos, alguma colocação? Alguma coisa para falar? Não? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai de toda a eternidade, Deus da glória e Deus Santo, nós te agradecemos, ó meu Pai. Pedimos ao Senhor a tua direção em nossas vidas em tudo. Sustenta-nos, ó Pai, na tua presença, nos guarda, livre de todo mal. Dirige a nossa mente, ó Pai, nos ajuda a ter o pé firme no chão. A nossa mente, ó Pai, aquecida pelo teu Espírito e cheia da tua palavra. Fortaleça o teu povo, ó Deus, guarde a cada um. Dê uma semana maravilhosa, guarda o lar. Nas questões espirituais, ó Deus, vai dando livramento, vai sustentando, ó Pai. Guarda o teu povo em tudo, em nome de Jesus. Que as tuas mãos, ó Pai, estejam sobre nós, sobre o curso Bereia, e vai despertando e levantando homens e mulheres, ó Pai, cheio da tua presença e cheio da palavra do Senhor, para poder compartilhar, ó Deus, esse ensinamento com outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, todos tenham uma excelente noite. Deus abençoe, boa noite. Amém.